Você já ouviu falar sobre DMRI, degeneração macular relacionada à idade? É a causa mais comum de perda da visão, de cegueira em pessoas acima de 50, 60 anos de idade. E o problema é que, na maioria dos casos, a pessoa só vai ao oftalmologista com a doença já avançada. Por isso, converso hoje com um grande especialista, o oftalmologista Dr. Caio Regatieri. Aliás, vou apresentá-lo melhor a vocês. O Dr. Caio Vinícius Saito Regatieri é professor adjunto do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, também professor adjunto do Departamento de Oftalmologia da Tufts Medical School. Ele é diretor científico do Grupo OPT e é membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, SBRV. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado. Então, vamos começar explicando para a população que nos assiste o que é a tal da DMRI? A DMRI é a degeneração macular relacionada à idade. O que significa esse nome todo? Vamos por partes. Então, degeneração hoje é uma atrofia, ou uma perda, ou uma morte das células no nosso organismo. A degeneração ocorre em todo o nosso organismo. Isso por quê? Porque nós fomos programados para viver um certo tempo e hoje, graças a Deus, nós vivemos mais do que nós fomos programados. Com isso, as células acabam sofrendo e acabam degenerando, acabam morrendo. Macular, porque ocorre na região central da nossa retina, que é a mácula. E relacionada à idade, porque essa degeneração não é decorrente de nenhuma infecção, de nenhuma inflamação, e sim um processo de envelhecimento do nosso organismo. Então, por isso que tem todo esse nome. Então, DMRI é a sigla de degeneração macular relacionada à idade. E como você bem citou, hoje é considerada a principal causa de baixa de visão em pessoas da terceira idade, acima de 50 anos. Então, esse relacionado à idade significa que todas as pessoas, ao envelhecer, correm o risco, né, de ter DMRI, mas todas com envelhecimento vão ter essa perda de visão? Não, as pessoas têm a maior possibilidade de ter essa degeneração macular. O principal fator de risco é a idade. Tá, Então, por exemplo, uma pessoa que tem 80 anos, ela tem muito mais chance de ter a degeneração quando comparado com uma pessoa de 60 anos. tá. Mas existem outros fatores também associados, como dieta. Então, é algo bastante importante para que todo mundo saiba, uma vida saudável diminui a chance de ter uma degeneração. A questão da genética, ou seja, se você tem um parente de primeiro grau, você tem muito mais chance de ter a degeneração. E algo que é muito importante de a gente falar, que é algo que é prevenível, é o tabagismo. Então, as pessoas que fumam, elas têm mais chance de desenvolver a degeneração macular relacionada à idade quando a gente compara com pessoas que não fumam. Olha, que dica importante essa, né? Agora, o senhor falou de dieta, né? O quê? É consumo de gorduras em excesso? Não, é uma dieta saudável. Eu costumo dizer que tudo que é bom para o coração é bom para o olho. Então, eu sempre indico para os meus pacientes o consumo de verduras escuras que têm bastante antioxidante. Então, couve, espinafre, isso ajuda bastante na questão da oxidação. A degeneração ocorre por um processo oxidativo, ou seja, um processo de envelhecimento, que Tá. produzem radicais livres que levam ao dano retiniano. Então, o consumo desses alimentos que têm antioxidantes naturais auxiliam na prevenção, de uma certa maneira, da degeneração macular. Olha, que interessante isso. Pode explicar para a gente qual que é a diferença? Porque me parece que tem dois tipos, né, de DMRI, seca e úmida. O que que significa isso? A degeneração macular a gente divide basicamente em dois tipos, né? A degeneração seca, que ocorre uma atrofia da retina essa evolução é bem devagar e com o decorrer do tempo. E a degeneração úmida ou neovascular, em que ocorre a formação de alguns vasos anormais na retina e causa sangramento. Então, muitas vezes as pessoas têm uma perda abrupta da visão em decorrência desse sangramento. Então, a degeneração seca ela pode permanecer seca a vida toda do paciente, da pessoa, Tá. ou ela pode se transformar em úmida e isso leva a um sangramento e uma baixa de visão súbita. Ou seja, a DMRI seca é a mais comum. A gente fala aí, mais de 50%, mais da metade dos casos?
Sim, sim, a degeneração seca é mais comum. Diria que em torno de 85% das pessoas têm a degeneração seca, Tá? e a evolução dela é progressiva, mas mais de uma forma lenta. A degeneração úmida, Uhum. o anel vascular, ela tem uma evolução mais abrupta. Então, isso daí que causa uma baixa de visão importante. E nessa DMRI úmida, que é tão mais agressiva, eu diria, né, porque evolui mais rapidamente e pode surgir, assim, de forma abrupta, como o senhor disse, tem causas diferentes? Não tem causas diferentes. É algo que a gente estuda bastante hoje. A gente não consegue determinar quais são as pessoas que vão evoluir para a forma úmida. Tá. Então, a gente faz vários estudos genéticos, tudo para poder entender de uma maneira mais precisa qual que é aquele paciente que vai evoluir da forma seca para a úmida, que eu acho que isso daí é algo bastante importante para que a gente consiga, de uma certa maneira, prevenir. Então, assim, a forma seca, hoje, a gente utiliza vitaminas antioxidantes como forma de tratamento, mas na realidade não é um tratamento, é uma maneira que a gente tem de diminuir a velocidade de progressão da degeneração. Tá. E a forma úmida ou neovascular, a gente utiliza injeções de medicamentos antiangiogênicos, que são medicamentos que vão fazer com que aquele vaso que nasceu de uma maneira errada regrida e dessa maneira se evite o sangramento. Esse tipo úmido também surge, também pode acontecer em pessoas acima de 50 anos. Toda degeneração macular na idade, ela surge em pessoas acima de 60 anos, na realidade, que é o mais comum. E o fato da pessoa, por exemplo, ter um problema de visão desde a infância ou adolescência, contribui para um maior risco ou não tem nada a ver? Não, em relação à degeneração, não tem nenhuma relação de nenhuma outra doença com a DMRI. Em geral, é o quê? É a perda de visão central que ocorre na Exa DMRI? Exatamente isso. E isso é algo importante a gente conversar com as pessoas, porque o primeiro sintoma da degeneração macular relacionada à idade é uma distorção da imagem central. Então, o que eu oriento os pacientes é sempre testar um olho de cada vez e olhar o batente da porta. Então, Tá. muitas vezes o batente da porta ele fica abaulado na parte central e isso daí pode ser um sinal de degeneração inicial. Olha que interessante, ou seja, uma linha reta fica meio distorcida, é isso? Exato, exatamente isso. Tá vendo, gente? Isso é uma dica bacana, inclusive, para a gente fazer, né? Todo mundo fazer em casa, inclusive. E caso isso ocorrer, é uma suspeita, vai para o oftalmologista, né? É comum também, além desse tipo de sintoma, ocorrerem manchas. O que mais pode ocorrer como sintomas da DMRI, doutor? Então, o primeiro sintoma são essa distorção da imagem central, e com o decorrer da progressão da doença, da degeneração, ocorre uma mancha central na visão. Então, essa mancha, e é bem no centro. Por quê? Porque a mácula, onde ocorre a degeneração, ela é a região central da retina. Então, isso daí que leva essa perda de visão central. E o que eu gosto de dizer para os meus pacientes com DMRI é que eles nunca vão ficar cegos completamente, né? Porque as pessoas imaginam o cego como uma perda de visão total, fica tudo escuro. Aham. Porque a DMRI comete única e exclusivamente a região central da visão. Então, toda a parte periférica, a visão periférica, Uhum. as pessoas não vão perder pela DMRI. Pode ter outro problema, perder por outro problema, mas não pela DMRI. Nossa, que legal! Legal no sentido de uma dica mega importante, né, para a pessoa identificar. Não, e isso para os pacientes, imagina só, é muito diferente você perder completamente a visão, ficar no escuro, e Claro. você ter a visão periférica. Isso, para o psicológico da pessoa, é muito importante. Doutor Caio, nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta para a gente continuar conversando, tá bom? Combinado, obrigado. Você não sai daí não, a gente volta já já.